Falar agora sobre saúde. Saúde agora, oferecimento Unimed Piracicaba. Conosco, doutor Ronaldo Moschini, grande parceiro, amigo de casa. Como é que tá, doutor? Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Prazer em receber novamente aqui. Prazer todo meu, Neto, de estar novamente com você no seu programa e podendo e agradecendo essa participação. Muito obrigado. Hoje um dia especial, claro, né? A gente sabe que o quadro da Unimed sempre traz profissionais ao programa. Não podia ser diferente hoje. A presença aqui do Dr. Ronaldo Moschini, ginecologista, para a gente falar sobre DST, algo muito importante a ser discutido e para alertar todas as mulheres, principalmente aí você que está assistindo o programa Piracicaba Agora. É a contribuição direta da Unimed Piracicaba. Moschini, a gente sabe que diminuiu bastante, graças à campanha, graças à intervenção dos médicos junto à sociedade, mas ainda tem muito para lutar e muita informação para chegar ainda, né? Sim, eu acho que foi um tema muito bem escolhido para ser no período pós-carnaval, né? Falar sobre doença sexualmente transmissível. Falamos no pré-carnaval, né? Na Câmara de Vereadores de Piracicaba, ocupei a tribuna para alertar sobre as doenças sexualmente transmissíveis, os cuidados e a prevenção. E hoje vimos aqui para falar desse tema relevante que é a doença sexualmente transmissível. Acho que a população tem estado mais consciente e tem procurado desenvolver sexualidade com mais segurança, né? E sabemos que o carnaval, muitas das vezes, né, se extravasa a alegria. Correto. E o sexo passa a não ser protegido. Então essa foi a nossa preocupação nesse período, onde fizemos grandes alertas. Muito bem. Já para a gente alertar, em cima dessa informação que tem que chegar até a população, quais são as doenças, os DST, mais comuns e para a gente já entrando nessa pauta, alertando a população? As mais comuns ainda são a Neisseria gonorreia, a sífilis, que vem aumentando a incidência no nosso país. Aumentando a incidência, a sífilis, o HIV, que é a AIDS, a hepatite B, hepatite C, e também o papiloma vírus humanos, que é o HPV. O HPV é um dos principais hoje e disseminação muito fácil, né, através do contato pele-pele, pele-mucosa e mucosa-pele, e a herpes genital também na sua fase ativa. Então são doenças e patologias que têm uma transmissividade muito, muito grande, né? E nesse período dissemina mais, devido à liberdade que se ocorre nesse período do carnaval. Mas durante todo o ano, pelo desenvolvimento do sexo não seguro e não responsável, né, é que se faz uma taxa maior de transmissão. Perfeito. Nós estamos ao vivo aqui, você pode participar conosco, 2534-1234, ou pelo WhatsApp, está aí o telefone, ou pelo WhatsApp 991411048. Pois não, Maria, diga. Doutor, acho que é importante também o senhor ressaltar aqui quais são os principais sintomas, né, das doenças sexualmente transmissíveis. Olha, são variados. Na sífilis, é a presença do cancro duro. É uma lesão, é uma ferida que se forma na entrada da região vaginal, no caso da mulher, e no homem, entre a glande e a pele que vem atrás da glande, que é chamado prepúcio. Então, naquela região onde acaba a formação da glande, da formação da cabeça do pênis, ali normalmente se forma uma ferida única e de base endurecida, de bordas endurecidas, que é chamado de cancro duro. Pode passar desapercebido porque são lesões indolores. Nossa. Então, e às vezes pode passar desapercebido. Mas já é um indício para que se procure um médico e procure saber, né, aquela úlcera, né, qual é a etiologia daquela úlcera. Isso no caso da sífilis. No caso da sífilis. Através de um exame simples de sangue, que chama pesquisa do treponema pallidum, que é o agente etiológico da sífilis, através do exame de sangue, que é a pesquisa, que chama VDRL, um exame que em 3, 4 dias está pronto, tá? E tem o teste rápido também da sífilis. Ótimo. Se sabe o diagnóstico e o tratamento é muito simples, com penicilina G cristalina, né? Penicilina G benzatina, que é um antibiótico que é feito intramuscular, que é benzetacil. Né? Na mulher são 3 sessões de 2.400.000 e no homem 1.200.000.
de benzetacil. Então, e é um tratamento único e cura, né? Cura, e depois é só fazer controle de cura. A herpes é contato, né? Contato na fase das vesículas, onde existem aquelas microbolhas. A herpes genital se dá na região da vulva, bem próximo do introito vaginal, e a herpes no homem se dá na pele do pênis, na pele bem no final da glândula também. Herpes já é diferente, porque ela dói, né? Então leva à procura do médico pela dor, e nessa fase das microbolhas é a fase de transmissão. E lembrar que a herpes é uma doença para sempre, né? Que ela praticamente ela cura a fase ativa, mas o vírus fica lá em latência, em dormência para a vida toda. E qualquer baixa de resistência imunológica do organismo, ela aflora. É como o HPV, é como o papilomavírus humanos, né? Porque são vírus, então eles alojam aquela região, tá? Eles podem estar na fase ativa. No caso do papilomavírus humano, são as verrugas, né? Que se dão na região da vulva e na região do pênis. Na região do pênis é falado como crista de galo, né? Conhecido também, né? Conhecido como crista de galo. E na região da vulva são as verrugas vulvares, né? Chamada HPV. E eu lembro a importância do HPV, é porque todo câncer de colo um dia foi um HPV na vida. Olha só. Isso já tá descrito em trabalhos científicos das melhores universidades do mundo. Isso já é comprovatório. Mas nem todo HPV será um câncer de colo na vida. Somente 1% dos HPVs podem gerar um câncer de colo. Mas o inverso, todo câncer de colo foi um HPV na vida. Então o HPV é que nos dá mais medo ainda, porque a maior causa de morte nas mulheres oncológica é o câncer de mama. Depois é o câncer de colo intestinal. Em terceiro lugar, de colo uterino. Que no mundo matam 120 mil mulheres ano. E no Brasil, 7.500 mulheres ano. Doutor, a gente sabe que tem a campanha para as adolescentes, né, a respeito da vacinação. Para as mulheres adultas, também existe uma vacinação ou já não teria mais ação? Existe. Na saúde pública, nós priorizamos meninas de 9 a 13 anos. A primeira campanha foi de 11 a 13 e a segunda campanha de 9 a 11. Por quê? Né, muitos pais me ligaram dizendo assim, mas é uma loucura, minha filha não vai ter relação sexual com 9 anos, com 11, com 13, né? Mas não é, e aí nós explicamos aos pais, porque era importante que essas crianças fossem vacinadas, a nível de escola pública, estadual, municipal, né? Que vacinassem essas crianças, porque é a melhor idade para desenvolvimento do anticorpo do HPV. Então, para a parte imunológica, é a idade que melhor responde à formação de anticorpos do HPV. Então, por isso que inicia-se vacinação aos 9 anos. Mas é indicado até 26 anos a vacinação. E pode ser feito até 45 anos. Tem trabalhos descritos que mostram que o sistema imunológico responde até 45 anos. Mas a indicação é de 9 a 26 anos. Saúde pública, hoje garante de 9 a 13 anos. Saúde pública, nós temos vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan, que foi uma compra de tecnologia do Brasil, da Merck Sharp Dohme, e essa compra de tecnologia permitiu desenvolver a vacina no Instituto Butantan, com custo de R$30 a dose, enquanto que a Merck Sharp Dohme é a mesma vacina, só que produzida pelo laboratório Merck Sharp, que foi a pioneira, né, na quadrivalente, ela custa 260, R$280. Então o Brasil fez uma compra dessa tecnologia, se preocupou com HPV, com câncer de colo e começou a produzir a vacina no Brasil. E a vacina que é aplicada nas escolas, que tem nos postos de saúde, é nacional, mas de grande qualidade. Grande qualidade porque é tecnologia da Merck Sharp. É igual ao quadrivalente. Igual ao quadrivalente. Oscar, já falando sobre isso, você tocou no assunto que você recebeu algumas ligações e falou, nossa, mas minha filha não vai, ela tem 9 anos, essa vacina. Houve uma não compreensão, né, dos pais achando que uma coisa estava ligada com a outra e na verdade não está.
Agora, já usando a oportunidade, para a gente falar um pouquinho, né? Falando do sexo seguro. A gente sabe que hoje há uma campanha embutida, e não é questão de ser puritano, que eu estou falando aqui, mas tudo é muito envolto ao sexo, né? São programas de TV que estão o tempo todo falando sobre isso, são esses talking shows que aparecem o tempo todo, tudo envolto ao sexo, ao corpo perfeito, e aí você acaba caminhando, perdendo algumas fases da vida. Mas se a gente pensar um pouquinho, tirando essa pressa que tem de fazer sexo, né, enfim, que está cada vez pior, em situações lamentáveis, queria que você falasse um pouquinho, até pela sua experiência, assim, falar sobre o sexo seguro, qual a melhor maneira de se evitar qualquer tipo de doença, e dando um pouquinho a sua opinião também, Moschini, sobre a questão assim, desse desespero de fazer sexo que a gente vê nas mídias. Queria que você desse essas duas opiniões para nós aqui, por gentileza. Bom, eu acho que assim, houveram grandes mudanças na sociedade brasileira, né? No passado, poucos tinham a oportunidade de sair da cidade para estudar fora da cidade, né? E hoje nós vemos que muitas moças com 17 anos já estão abandonando o seu lar por conta de fazer universidades fora. Uhum. E eu tive um amigo que foi muito consciente. Ele falou assim: Ronaldo, minha filha vai fazer uma universidade fora. E eu quero já que ela vá com as 3 vacinas feitas. A primeira, segunda e terceira dose. Meu sobrinho foi fazer medicina em Alagoas, pelo Enem, passou numa federal, foi para Alagoas. E a minha irmã foi muito consciente. Falou assim: olha, eu quero que meu filho vá para a universidade já com as 3 doses da vacina feita. Perfeito. Porque eles vão morar sozinhos. Eles vão para festas, eles ingerem bebida alcoólica, né? Apesar de toda a nossa orientação, mas eles têm mais liberdade, eles estão fora do nosso estado, fora da nossa cidade, e participam de festas, e têm uma vida sexual, de início até precoce, 17, 18 anos, 16 anos. Então, hoje, a sociedade mudou, né? Hoje, o início, a precocidade da relação sexual, da vida sexual, é notável, é vigente, né? Então, mediante a isso que nós vimos a necessidade da vacinação, nós vimos a necessidade da orientação, e a orientação devia ser a nível escolar. Já deveria vir lá de baixo, lá do ensino fundamental. Orientação sexual, orientação de cuidados, orientação, educação sexual nas escolas. Que isso é importantíssimo, é tudo de acordo com as idades. Né, ter uma orientação sexual para uma mocinha de 10, para uma mocinha de 14, uma de 16. Mas é importante que venha da escola, né, esses conhecimentos. E conversar sobre sexo de forma aberta. Eu acho que os pais têm que conversar com os filhos, sim. E conversar de forma aberta, até no sentido da proteção. Perfeito. Não no sentido da repressão. Da repressão, não podemos reprimir, nós temos que nos preocupar com os nossos filhos e protegê-los. Protegê-los do quê? Do sexo mal feito, do sexo sem cuidado, do sexo sem consciência. Para que possamos evitar gestações não programadas, indesejadas para o momento, e que depois fica para os avós olharem. Né? Que em muitos casos, a gente vê o índice de gestação na adolescência que nós temos. Né? Estão em todas as classes, não é só nas classes menos favorecidas, não. Estão em todas as classes. E as doenças sexualmente transmissíveis também não é doença de classe menos favorecida. Elas estão em todas as classes. E de igualdade até. Né? Se a gente for pegar aí o índice de pessoas que estão hoje com doenças sexualmente transmissíveis, a gente vê que antigamente era doenças do meio mais promíscuo. Né? Que era as classes menos favorecidas, aquelas que não tinham tanta orientação. Hoje não, hoje está em todas as classes. Então é preocupante. É preocupante, sim, o HIV é preocupante ainda. Há muita transmissão do HIV, a transmissão da hepatite B. Não, ele está controlado. Controlado. Mas ainda a transmissão se torna preocupante. A nível de saúde pública, a nível do país. Né? A gente lê trabalhos de lá do Emílio Ribas, tá? Lógico que houveram grandes avanços. Hoje, com os medicamentos antirretrovirais, né? Antigamente se tomava 15, 20 comprimidos num dia. Hoje se toma-se 4 comprimidos. Né? Então, a terapêutica melhorou,
a resposta imunológica melhorou e hoje já não se morre de AIDS, né? Coisa que há 25 anos atrás, eu era residente em São Paulo e morriam 20 a 30 pacientes por dia no Emílio Ribas, né? Era assustador, Se recolhiam mortos no Emílio Ribas, de 20 a 30 por dia, morrendo de HIV, né? Foi uma fase muito terrível no nosso país. Em torno de 1980, 85 mais ou menos, né? Foi uma época muito triste para nós. Graças a Deus, houveram evoluções, houveram assim, consciência, né, a nível de doenças, principalmente HIV. Hoje a maior preocupação é o HPV, tá? Devido ao câncer de colo, é o HPV. Mas não deixamos de nos preocupar com a sífilis, que tem aumentado a incidência da sífilis. Nós fazemos pré-natal e nos pré-natais as pacientes fazem exame da sífilis de rotina, no início do pré-natal e depois no 7º mês. E comumente nós estamos vendo pacientes realizando o pré-natal com o exame da sífilis positiva. E não é só a cicatriz sorológica que teve sífilis no passado. Não, é sífilis em fase ativa. E o pior marcador de saúde para um país é você ter uma sífilis congênita. Um feto contaminado com sífilis. Esse é o pior marcador de saúde para o município. Então, quando se tem um caso de sífilis congênita no município, é uma penalização que o município tem no Ministério da Saúde. Então, nós temos que tomar... E temos muito cuidado com essas gestantes, porque nós fazemos exame no início do pré-natal, a importância do 28 semanas, e depois ao internar na maternidade. Quando ela interna na maternidade para ter o filho, ela faz o 3º exame da sífilis, devido à janela da sífilis. Então, a cada 3, 4 meses, há necessidade de se fazer o exame da sífilis. Tem uma participação, é isso? Falando justamente sobre Maria, a sífilis, doutor Johnny, ele pergunta se essa doença tem tratamento difícil e se pode evoluir para meningite ou uma doença renal. Boa pergunta aí. A sífilis não tem tratamento difícil. A sífilis, o que pode passar desapercebido é a sífilis primária, que é o cancro duro, que é aquela lesãozinha pequena que tem em torno de 3 a 4 milímetros, que se dá logo após a glande, entre a glande e a pele do pênis, o que é o prepúcio. Então ela fica ali escondida, é uma lesão. Quando se vê a lesão, ótimo, fácil, porque procura o médico. Todo homem tem medo quando vê uma ferida na região do pênis e procura o médico. E o indício maior e a primeira suspeita é sífilis. Tanto na mulher como uma úlcera na região da vulva é sífilis, e uma úlcera do homem também pode ser sífilis. Existe um diagnóstico diferencial para o cancro mole, que não é o cancro duro da sífilis. O cancro mole ele tem as bases amolecidas e são dolorosos. A sífilis não é dolorosa. E qualquer indício se faz exame. Nós pedimos 2 exames, o VDRL, podemos fazer o teste rápido treponêmico e podemos fazer o FTA-ABS, que é mais específico, mas ele demora mais o resultado. Então nós queremos um resultado precoce, então nós vamos no VDRL. E ficamos aguardando a titulação. Até 1/8 pode ser só cicatriz sorológica, sífilis do passado. Acima de 1/8 é sífilis ativa. Então entra-se com tratamento. Tratamento do homem simples. Benzetacil, penicilina G, benzatina, 2.400.000 unidades. É 2 injeções de 1.200.000. Uma em cada glúteo, está tratado. A mulher é mais complicada. A mulher já são 3 doses semanais de 2.400.000. Mas é intramuscular, é uma injeção por semana, 3 semanas ela está tratada. E depois fazer o controle da sífilis com exames de sangue, né? Então faz um exame 30 dias depois e depois 3 meses depois repete um novo exame. Então esse é o controle de tratamento. Agora, Mosquini, essa informação, né? Quer dizer, o controle não é difícil, é fácil. Agora, as pessoas têm que ir ao médico para ser diagnosticada, né? Vamos pensar no adolescente, que até que você falasse isso, porque a mulher, o acompanhamento, ela é mais próximo, né? Quer dizer, chega aquele período da adolescência, da criança para a adolescência, a mãe leva até o ginecologista. Tem que ser assim. Mas e o garoto? E o rapaz? Como é que é feito isso daí? Por que ainda não se tem esse passo, né, de levar até o urologista, enfim, até o doutor, para ter acompanhamento? É super importante isso também, né? Parece que os pais têm preocupação maior com filhos do sexo feminino, né, com as meninas. Até porque há uma preocupação com a telarca, são os pelos
são a formação mamária, os pelos axilares, pelos pubianos e a menstruação, que é a menarca, né? Então a mãe se preocupa muito. Olha, minha filha tem 12 anos, não menstruou. Minha filha tem 10 anos e está menstruando. Então ela procura levar no ginecologista. E o ginecologista já passa uma orientação geral e sempre dá uma passada por essa parte, né? Do sexo, da importância dos cuidados, sobre a menstruação, regularidade da menstruação. Por que é comum da menstruação ainda não estar regular? Porque a produção de hormônios ovarianos ainda são ovário imaturo. Então a gente passa por tudo, faz uma consulta, em meia hora, 45 minutos a gente consegue englobar tudo. Essa mocinha sai do consultório até muito bem orientada e a gente pede revisões. 6 meses a gente faz uma nova revisãozinha de orientação. Então a mãe se preocupa mais, os pais se preocupam mais com a menina. O menino já é mais deixado. Mas eu acho que deve-se ter abertura com filho do sexo masculino. E é muito preocupante. Porque aquele negócio que, meu filho, ele tem que sair mais cedo mesmo, ele vai transar mais cedo, ele pode, porque ele é homem, porque... Não é assim. Não é assim, existem cuidados. E o homem se contamina. O homem pega gonorreia, o homem pega o HIV, hepatite B, hepatite C, a herpes, a sífilis, o HPV. Então é muito preocupante também. E o pai tem que orientar o filho sim, e tem que impor limites. Não é porque é homem que ele vai sair, né, pegando todas as ovelhas, né? Então não é assim, né? Meu filho é homem, ele que aproveite. Não, é um nada disso. Que tem que mudar nada também. Disso, esse pensamento foi de lá do passado, acabou, gente. Hoje todo cuidado é pouco perante um menino e perante uma menina. Vacinem seus filhos, né? Orientem, né? O homem é causador de gestações, né? O cuidado começa com ele, com o uso de uma camisinha, não é? E que a camisinha é masculina. Existe a camisinha feminina, mas no Brasil nós temos o costume do uso da camisinha masculina. E de quem é a responsabilidade da camisinha masculina? Do homem. E muitas contaminações já se fizeram porque o uso da camisinha é colocado somente na hora da ejaculação. Então muitas mulheres têm HPV e dizem ter feito sexo com camisinha. Daí, mas a camisinha foi colocada somente muito depois, do meio para o fim da relação sexual. Camisinha se coloca no início. Quando há ereção peniana, se coloca a camisinha. É assim que as meninas devem exigir. E eu acho que quem põe as regras no sexo é a mulher. Sempre digo isso e eu oriento as minhas pacientes. Imponha regras. Eu acho que cabe a vocês. Os homens, nessa hora, eles são um pouco mais deixados. Eles deixam a coisa se levar e a mulher não. A mulher, nesse momento, ela tem que se impor. Então, acho importantíssimo isso. As mulheres, e digo a todas as adolescentes da minha clínica, se valorize e ponha regras. Ponha regras e você tem que ser dona daquela situação naquele momento. Então, cabe a você os cuidados também. Perfeito. Tem uma participação, isso? Diga, Maria, pois não. Sempre que o doutor vem é uma aula, né, doutor? Ficaram algumas dúvidas ainda para ser resolvida, mas olha, o Natanael tá dando boa noite, Neto, doutor Ronaldo, feliz Dia das Mulheres, parabéns, e parabéns pelo programa e pela aula aí, viu, doutor? Tá aí, ó. Meus queridos, quero agradecer a sua participação. Obrigado, Neto, excelente trabalho como doutor, como vereador, e como cidadão da cidade de Piracicaba, né? Sempre lutando aí junto à Unimed. E já estou inscrito para o próximo programa, viu? Tá com nós aqui. Doutor, meus queridos, obrigado. Viu? Você acompanhou o quadro Saúde Agora, oferecimento da Unimed Piracicaba.